Olá, pessoinhas bonitas, sejam muito bem-vindas a mais uma das nossas videoaulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros textuais, entender o que é um gênero textual. Os gêneros textuais cumprem uma importante função social quando o assunto é comunicação. Embora sejam muitos, apresentam peculiaridades que nos permitem identificá-los. Você já se deu conta da infinidade de situações comunicacionais às quais somos expostos ao longo de nossa vida? Nem precisa tanto, pois, durante um único dia, podemos estar envolvidos em diferentes contextos e ambientes que exigem de nós um comportamento linguístico específico. A linguagem é um dos mais eficientes meios de comunicação, pois ela nos permite interagir com as pessoas, assim como alterar nosso discurso de acordo com a necessidade do momento. Bom, do que a gente está falando aqui por enquanto? Que os gêneros textuais são como se fossem as diversas conversas que a gente tem, os diversos contextos sociais em que a gente se encontra. E para cada um, a gente tem que se adaptar conforme a necessidade. Por exemplo, você conversa com a diretora da sua escola. Da mesma maneira que você conversa com seu amigo, ou com seu primo, ou com alguém mais íntimo? Com certeza não. A gente sabe que algumas situações exigem determinada formalidade, mais respeito ou algo do tipo. Já outras situações, a gente sabe que a gente pode ser mais descontraído, pode ser mais brincalhão, pode fazer uma piada, dependendo do momento em que a gente se encontra. Ou seja, a gente tem que se adequar para cada conversa, depende do contexto em que aquela conversa está inserida. Os gêneros textuais funcionam mais ou menos da mesma forma. Eles se adequam com base na sua necessidade específica, digamos assim, na necessidade, na intenção daquele texto. Dessa constante necessidade que o ser humano tem de interagir e comunicar-se com o outro, surgiram os gêneros textuais. Os gêneros textuais não podem ser numerados, vistos que variam muito e se adaptam às necessidades dos falantes. Mesmo que não possamos contá-los, é possível observar que eles possuem peculiaridades que nos permitem identificá-los e reconhecê-los entre tantos outros gêneros. Entre as características dos gêneros textuais estão a apresentação de tipos estáveis de enunciado, além de estruturas e conteúdos temáticos que facilitam sua identificação. Bom, do que a gente está falando agora? Que a gente vai entender, descobrir, classificar qual é cada tipo textual de acordo com os padrões daquele gênero. Por exemplo, se eu perguntar agora para vocês, qual tipo de gênero que sempre começa falando "era uma vez", na mesma hora você vai me responder que é o gênero do conto de fada. Por quê? Todo mundo sabe disso. Porque é padronizado dos contos de fada que a grande maioria comece com "era uma vez". Ou seja, é uma especificidade, um padrão que ocorre sempre naquele gênero. Todos os outros gêneros serão mais ou menos a mesma coisa. Eu terei padrões, eu terei falas, eu terei estrutura semelhante entre todos os textos que pertencem àquele determinado gênero. Veja agora alguns exemplos de gêneros textuais: artigo, crônica, conto, reportagem, notícia, e-mail, carta, relatório, resumo, resenha, biografia, diário, fábula, ofício, poema, piada. Lembrando do que eu falei agora há pouco, é possível eu confundir o gênero textual, ou seja, um texto de piada com um texto de reportagem? Com certeza não. Praticamente impossível eu confundir esses dois gêneros textuais. Por quê? Uma piada tem uma estrutura muito diferente de uma reportagem. Porque cada um tem as suas especificidades, cada um tem os seus padrões que sempre vão ocorrer na piada, que sempre vão ocorrer na reportagem. Da mesma forma acontece com todos esses outros gêneros aqui, o artigo, crônica, conto, resumo, diário, poema. A gente sempre vai reconhecê-lo pelo formato, pela estrutura, pelos padrões de fala. Diferentemente dos tipos textuais que apresentam uma estrutura bem definida, além de um número limitado de possibilidades, podem variar entre 5 e 9 tipos. Os gêneros textuais são diversos e cumprem uma função social específica.
Além disso, os gêneros podem sofrer modificações ao longo do tempo. Embora muitas vezes preservem características preponderantes como exemplo dessa evolução, temos a carta, que, depois do advento da tecnologia, foi transformada no e-mail, meio de comunicação que substituiu o papel, a caneta e a necessidade de postagem pelos correios, visto que pode ser recebido instantaneamente pelo destinatário. Contudo, alguns elementos linguísticos foram preservados, como as saudações, o remetente e, é claro, o destinatário. Os gêneros textuais são utilizados todas as vezes que os falantes estão inseridos em alguma situação comunicativa. Ainda que inconscientemente, selecionamos um gênero que melhor se adapta àquilo que desejamos transmitir aos nossos interlocutores, sempre com a intenção de sobre ele obter algum efeito, seja no bilhetinho deixado na porta da geladeira, seja nas postagens feitas nas redes sociais ou até mesmo nas piadas que contamos para os nossos amigos. Os gêneros textuais estão lá, trabalhando a serviço da comunicação e da linguagem. Bom, e nesse último slide aqui, do que a gente está falando? Que muitas vezes a gente nem precisa pensar no gênero textual adequado para a nossa situação comunicacional. Isso é automático na nossa cabeça. Por exemplo, quando você vai conversar com a diretora do seu colégio, você tem que ficar pensando em qual é o jeito certo de falar? Não, automaticamente você sabe que você tem que falar de uma forma mais formal, mais respeitosa. Quando você vai conversar com seu melhor amigo, com seu primo, com uma pessoa com quem você tenha muita intimidade, você precisa pensar no jeito que você vai falar com ela? Não, automaticamente você sabe que você pode ser mais espontâneo, que você pode ser mais divertido, até mesmo contar uma piada. Então, ficamos por aqui com essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, mesmo estando em casa, estudem bastante. E nós nos vemos na próxima videoaula.